Já voltando agora sim, em definitivo, vamos resolver questões SEBRASP sobre banco de dados. Nesses primeiros vídeos nós vamos falar sobre modelagem relacional de banco de dados, conceitos básicos sobre banco de dados que está no nosso edital. Vamos falar de modelo relacional, tudo bem? Vamos aqui para a tela. Lembrando que quando a gente fala de um banco de dados no seu modelo relacional, estamos falando de uma estrutura que armazena dados na forma de tabela. Quando falar modelo relacional, você lembra, poxa, existe uma estrutura por trás, estamos falando de dados estruturados, e esses dados são estruturados em tabelas. Tabelas é o que a gente tem que lembrar de um modelo relacional de banco de dados. E lembrar que quando a gente fala de um modelo relacional de banco de dados, que tem a sua estrutura formada em tabelas, esse modelo é bastante utilizado quando a gente fala de dados transacionais, de bancos de dados transacionais. Não estou dizendo que outros tipos de bancos de dados não possam utilizar o modelo relacional, mas o tradicional que se utiliza, modelo relacional, é banco de dados transacional. O que é um banco de dados transacional? É aquele que registra todas as operações, todas as transações que ocorrem no dia a dia de uma organização. Registro de vendas, registro de produtos, registro de fornecedores, registro de clientes, registro de parceiros, registro diário, a gente chama de banco de dados transacional, que registra dados a todo momento. E o banco de dados relacional, muitas vezes, sempre foi a base para esses dados transacionais. Mas depois vocês vão ver que existem outros tipos de bancos de dados que a gente vai aprendendo no decorrer das nossas aulas. Hoje é sobre banco de dados relacional. E vamos para a primeira questão que fala sobre banco de dados relacional. Pronto, questão da Polícia Federal. Vamos lá. A questão da Polícia Federal fala assim, em um banco de dados relacional, os dados são armazenados em tabelas. E as tabelas são organizadas em colunas. Questão tranquila para abrir os nossos exercícios, questão certa, Estamos falando de um banco de dados relacional. Quando falar um banco de dados relacional, gente, você tem que tomar cuidado com o SEBRASP, que ele usa muitos termos sinônimos em algumas coisas. Por exemplo, quando a gente fala de tabela, nós estamos falando da estrutura de um banco de dados relacional. E essa tabela, ela pode ser chamada de relação. Sempre que falar na prova assim, em uma relação é uma tabela, tá? Falou na prova, o SEBRASP usa muito isso. Relação é essa tabela que você está vendo aí. E a tabela ela é formada por atributos. Esses atributos são as colunas da tabela, como ele colocou na questão, tá? Esses atributos são as colunas, são as características daquele registro que você vai fazer no banco de dados. E os registros podem ser chamados de tuplas. As linhas são tuplas. Tuplas, registros e atributos são as colunas. Então vamos lá. Relação é a tabela a gente chama de relação. Em uma tabela, tá? Essa tabela tem colunas que a gente chama de atributos e as linhas a gente vai chamar de registros ou tuplas. Então essa é a estrutura de um banco de dados relacional. E quando uma pessoa é cadastrada, imagine que uma pessoa vai ser cadastrada aí, olha lá. Cadastrou João Silva, idade 38, profissão engenheiro. Então, quando a gente coloca alguém no banco de dados, insere alguém num banco de dados relacional, esse alguém é inserido aí, na linha, na tupla, tá? É um registro de uma pessoa. E aí esse registro ele é formado por um conjunto de atributos, tá? Esse registro ele é formado por um conjunto de atributos em que tem o atributo João Silva, 38, engenheiro, que na verdade esses não são os atributos. O atributo é nome, sobrenome, idade, profissão, e essa linha aqui também tem um nome na hora da prova. Essa linha aqui que eu coloquei em amarelo. Qual é o nome que a gente pode dar para essa linha? A gente chama isso de instância. Instância dessa tabela, desse banco de dados. Essa é uma instância dessa tabela que vocês estão vendo. Então a instância é o conjunto dos valores dos atributos que você tem aí na sua tabela. Isso é uma instância, tá? Aí eu tenho outra instância. Aqui agora eu tenho duas instâncias. Duas instâncias dentro do meu
da minha tabela, tudo bem? Então a tabela é a relação, as colunas são os atributos, as linhas são tuplas, e quando você registra alguém aqui, a gente chama isso de instâncias. Aqui eu tenho duas instâncias no meu banco de dados relacional, tudo bem? Então aqui a gente já matou a primeira questão. Vamos agora para a segunda questão, que vai falar sobre chave estrangeira, tá? Para a gente falar sobre chave estrangeira, a gente tem que saber o que é chave primária. Chave primária, gente, o conceito de chave primária é a coluna da tabela, tá? Chave primária é a coluna da tabela que não pode ter valor duplicado e também não pode ter valor vazio. A chave primária, ela tem como função garantir que cada linha daquela lá, cada registro daquele ali, ó, não tenha valor duplicado. Que cada registro seja único. Por exemplo, essa tabela que vocês estão vendo aqui, ó, ela não tem chave primária, ela não está com chave primária, não seria, né? Toda tabela tem que ter uma chave primária, é uma regra. Então eu teria que colocar uma coluna aí que identificasse de forma única cada registro, porque eu poderia, nesse caso aqui, registrar o João de novo, ó, colocar o João de novo aqui, ó. Poderia chegar aqui, esse banco de dados aqui aceitaria normalmente, ó, registrar o João de novo. Por que que ele poderia registrar o João de novo aqui? Porque não tem chave primária. A chave primária é para garantir que cada registro da nossa tabela vai ter um registro único, uma linha única. Então, por isso, toda tabela tem que ter chave primária. Então, vamos observar aqui a tabela de cima, ó. A tabela de cima, ela tem matrícula, nome e idade. Essa matrícula seria a chave primária dessa tabela. Ela pode ser uma chave primária. Por quê? Porque matrícula não vai ter valor repetido. Então é uma coluna que eu posso definir como chave primária matrícula. Ó. Definir ela como chave primária. Então essa chave primária vai garantir que nenhum registro seja duplicado. Ou seja, porque a matrícula não vai poder ter valor duplicado e também não vai poder ter valor vazio. O nome de uma pessoa não pode ser chave primária. Eu não posso definir o nome de uma pessoa como chave primária porque pode ter uma outra pessoa com o mesmo nome. A idade não posso definir como chave primária, porque a idade também pode ter valores iguais ali. Uma pessoa de 26, outra pessoa de 26. Então, aqui só poderia ser chave primária a coluna matrícula, tá? Então, a matrícula é a chave primária da tabela cliente. Aí eu tenho uma outra tabela aqui, que é a tabela de dependente. A tabela de dependente tem o nome do dependente, a idade do dependente e o parentesco do dependente. E aqui nós temos uma coluna que é cópia da chave primária da tabela principal. Nós temos essa aqui, a tabela principal, ó, e essa aqui é a tabela que está relacionada. Ó. É a tabela que está relacionada, né? Então nós temos duas relações, a principal e a relação que está aqui relacionada àquela principal. Quando a gente vai fazer um relacionamento das duas tabelas, elas têm que ter algo comum. É igual um relacionamento entre pessoas. Quando você tem um relacionamento entre pessoas, essas pessoas têm que ter algo comum. Senão não existe um relacionamento entre essas duas pessoas, certo? Então uma pessoa quer ter um relacionamento com o outro. Qual é o algo comum que elas têm? As duas se amam. Então o amor é algo comum. Né? As duas têm o mesmo objetivo de crescimento. Então, quando você tem um relacionamento entre tabelas, quando eu vou relacionar duas tabelas, eu tenho que ter algo comum entre as duas. E é exatamente isso aqui, ó, a chave estrangeira. A chave estrangeira, ela é a coluna cópia da chave primária, para fazer esse relacionamento. A chave estrangeira está fazendo o relacionamento aqui, ó, porque quando eu for cadastrar, por exemplo, olha lá, cadastrei aqui o Hugo, ó, cadastrei o Hugo é parente de quem? Ele é dependente de quem? Desse cara da matrícula aqui, ó. Hugo, 5 filhos, ou 5 filhos, idade 5, e é filho, que é o parentesco, está relacionado ao Luiz Fernando, ó, porque tem a mesma matrícula aqui do Luiz Fernando. Então nós temos uma relação dessas duas linhas aqui das tabelas. Essa aqui, ó, a Alice, também é filha do Luiz Fernando. Quando eu for cadastrar aqui, ó, mais uma pessoa aqui, ó, vou cadastrar mais uma pessoa. Eu venho aqui e coloco a chave primária. Vou botar aqui, ó, 140098553. Aí eu boto aqui Júlia, idade 12 anos, é filha também de quem? Aí você olha o código aqui e bate lá.
é filha do Pedro, tá? Então, essa coluna, ela é cópia da chave primária, sendo considerada uma chave estrangeira, que também pode ser chamada de chave externa, tá? Chave externa. Então, para que serve a chave estrangeira? Para criar o relacionamento entre essas duas tabelas. Lembre-se disso. Chave estrangeira pode ter valor duplicado? Pode. Chave estrangeira pode ter valor vazio? Também pode. São regrinhas que o CESP gosta, tá? Então aqui você vê que tem valor duplicado. Chave estrangeira, ela não pode ser valor único, porque se fosse valor único, né, se ela fosse valor único, não poderia, por exemplo, ter dois aqui, dois dependentes para aquele Luiz Fernando lá. Então, a chave estrangeira, ela pode ser colocada para ter valor único, em alguns casos, mas ela, naturalmente, ela aceita valor duplicado e ela também aceita valor vazio. Depois, mais para frente, eu vou mostrar alguns exemplos em que a chave estrangeira, ela deve ser valor único. Porque eu posso colocar ela para ser valor único, posso colocar ela para ser valor único, mas o natural dela é aceitar valor duplicado e valor vazio. Depois nós vamos entrando em mais detalhes, que é assim que a gente vê no curso. A gente vê o básico, tem a base, vai avançando nos exercícios e é isso que eu faço durante o meu curso. Então aqui, quando a gente vem, ó, em bancos de dados relacionais, chave estrangeira é aquela que permite uma ligação lógica entre duas tabelas, ó. Uma ligação lógica. A chave estrangeira de uma tabela se liga logicamente à chave primária de outra tabela, questão correta. Tudo bem? Então você vê aqui, ó, que nesse caso nós temos a chave estrangeira aqui. Na prova, falou na prova, ó, FK, você vai lembrar de foreign key. Foreign key. Isso aqui é chave estrangeira, se cair na prova. Se cair PK, você vai lembrar de primary key, tá? Isso aqui é chave primária, tá? Primary key, beleza? Então aqui a gente já viu uma regrinha básica e a gente vai avançando. A definição de chave primária de uma tabela criada no banco de dados pode ser feita com a combinação de vários campos. Aqui tem um grande conceito importante para a prova, porque o Sebrasp não é uma banca difícil. Não é uma banca difícil, ela é uma banca muito teórica, ela é uma banca que repete muito conteúdo, mas você tem que ficar ligado, porque ela gosta de colocar alguns peguinhas, até mesmo porque ela é uma banca que faz muitas questões de certo ou errado, e a gente sabe que muitas das regras do Sebrasp segue aquela de errou uma questão, anula uma outra questão, né? Uma errada anula uma certa. Então ele trabalha muito com peguinha. Então você tem que tomar cuidado com essa questão aqui, porque tem uma regra. Cada relação, ou seja, cada tabela só pode ter uma chave primária. Lembre-se, é uma regra. Quais são as regras da chave primária? Não pode ter valor duplicado, não pode ter valor vazio. E cada relação do banco de dados, ou seja, cada tabela, só pode ter uma chave primária. Tudo bem? Uma chave primária. Não existe mais de uma chave primária em uma tabela. Só uma chave primária, até mesmo porque não precisa ter mais de uma. Porque o objetivo dela é garantir registros únicos. Porque a combinação dos atributos lá não vai ter valor duplicado. Tudo bem? Veja, presta atenção. Agora, nessa questão, ele não falou que vai ter várias chaves primárias. Ele falou que a chave primária, ela vai ser uma chave primária composta, ou seja, composta pela combinação de várias colunas. Campos são colunas, tá? É porque também pode chamar de campo, beleza? Então, essa combinação é possível? É possível. A questão está correta. Como assim, professor, é possível? Veja. Esse exemplo é o exemplo que eu sempre dou. Eu tenho uma relação. E essa relação tem agência, conta e nome do titular dessa conta. Tá? Agência, conta e titular.
Vamos registrar uma pessoa aqui. Agência 1040, conta 6677, titular João Silva. Pronto. Beleza? Aí eu falo, qual que você colocaria como chave primária nessa tabela? Aí você pode falar, professor, agência tem que ser chave primária, né? Se eu colocar agência como chave primária, eu sublinho aqui porque o sublinhado é comum aparecer também na prova nas chaves primárias, tá? Então o sublinhado está aqui, ó, na agência. Eu estou dizendo que a agência não pode ter valor duplicado. Então, ó, se eu colocasse aqui uma agência de novo e uma conta diferente, ó, ele não deixaria eu fazer o registro do José Alves aí. Por quê? Porque eu coloquei a agência como chave primária. Ah, então a agência não pode ser chave primária. Não pode, porque não aceitaria pessoas da mesma agência. Se eu colocar conta como chave primária, eu também estou dizendo que a conta não pode ter valor repetido. Então, se eu colocasse aqui 6677, ele não aceitaria. Colocar aqui a Maria, por exemplo, a Maria Silva, aqui, ó. Ele não aceitaria. E a gente sabe que pessoas podem ter número de conta igual, porém de agência diferente. Agência diferente, né? O que não se pode ter aqui, gente, é a combinação da conta e da agência. Ou seja, aqui eu coloco como chave primária as duas colunas combinadas. Então agora sim, ó, agora sim não vai aceitar, ó, aqui não vai aceitar, por exemplo, uma pessoa cadastrar aqui, ó, 1040 6677 e o Técio, por exemplo, não poderia o Técio Marques ser cadastrado aqui. Por que que não poderia? Porque eu estou dizendo que a chave primária aqui, ela é composta por duas colunas, então eu não posso ter valor repetido nas duas colunas, como aqui, ó, que nós estamos visualizando. Quando a gente tem essa combinação de colunas, a gente vai chamar isso de superchave. A gente pode chamar isso de superchave, tá? Pode ser chamada de chave primária. Tem gente que gosta de colocar chave primária composta, mas a banca usa essa expressão aqui, ó, superchave. A superchave é quando você tem uma chave primária com uma combinação de atributos, uma combinação de colunas. Então toma cuidado com a questão que fala assim, ó. Em uma relação, podemos ter mais de uma chave primária. Vai estar errado. Em uma relação, você só pode ter uma chave primária. Certo? Só pode ter uma chave primária. Em uma relação, podemos ter uma chave primária composta por várias colunas. Aí tá certo. Chave primária pode ser composta por várias colunas e a gente vai chamar isso de superchave. Beleza? Então, aqui eu tenho uma primary key com duas colunas. Beleza? Vamos lá, questão de número 4. Em um banco de dados relacional, chave candidata à primária é formada por um ou mais atributos que identificam uma única tupla. Agora aparece aqui uma outra chave. Agora o nome dessa chave é chave candidata. O que é uma chave candidata? O próprio nome já diz. Chave candidata é uma chave, ou seja, uma coluna da tabela, um atributo da tabela, que leva o nome de chave candidata porque esse atributo tem características de chave primária e poderia ser chave primária dentro daquela entidade. Você fala, não entendi. Imagine que eu tenho aqui uma tabela, ó, tem uma tabela, e nessa tabela aqui eu tenho ID, certo? ID C, ID do cliente, nome do cliente, CPF do cliente e passaporte do cliente, número do passaporte do cliente. E aqui eu poderia também ter aqui o estado civil do cliente. Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 atributos. Essa tabela tem 5 atributos, certo? Aí eu te pergunto, qual desses atributos pode ser chave primária? Qual que você poderia ter, como usar aí como chave primária? Ó, ID cliente, porque o ID naturalmente ele não vai se repetir.
CPF também pode ser uma chave primária, porque o CPF é um valor, é um tipo de número que não se repete. O passaporte também, nesse caso aqui, também poderia ser usado como chave primária. Nesse caso, eu tenho 3 colunas que poderia ser chave primária. Então, como elas têm características que levam elas a poder ser ou poder exercer chave primária na entidade, elas são chamadas de chaves candidatas. É como se fosse uma eleição. Essas colunas são candidatas a ser chave primária. Chave candidata, elas têm características de chave primária. Elas podem ter, elas não podem ter valor nulo, elas não podem ter valor duplicado, né? Elas têm características. Se você tivesse uma eleição para presidente, para ser presidente, existem lá as características que precisa para ser presidente aqui no Brasil. E aí, esses que têm essas características para serem presidente, que estão lá de acordo com a Constituição, vão para uma eleição. E aí escolhe um desses que vai ser o presidente. Aqui, essas aqui são colunas candidatas. Aí vai para uma eleição, aí o pessoal da administração do banco de dados, da programação, vai lá e escolhe, eu acho que é melhor a gente colocar o ID do cliente como chave primária. Pronto. Então, desses candidatos, um foi escolhido como chave primária, ID cliente. Certo? Beleza? Então, vamos lá. Em um banco de dados, chave candidata, a primária, é formada por um ou mais atributos. Pode ser ou seja, pode ser uma coluna, ou pode ser mais de uma coluna que identifica uma única tupla. Questão correta. O que o CESP tentou colocar aqui? Tentou falar para o candidato o seguinte, se você não souber o que é chave candidata, você erra a questão, porque você acha que esse conceito é de chave primária. O cara acha que o conceito que está aplicado aí é de chave primária. Mas chave candidata tem as mesmas características de uma chave primária. Então, quando você lê a questão, toma cuidado, porque às vezes ele está falando de chave primária, às vezes ele está falando de chave candidata, e o conceito está bem igualzinho lá. Tudo bem? Então, a questão 4, questão correta. Questão 5. Considerando que a chave candidata consista em um atributo, ou seja, uma coluna, ou um conjunto de atributos, mais de uma coluna, que pode ser usado como chave primária de uma entidade, e que, por isso, a chave candidata deve ser unívoca, garantir que aquela linha seja única, registro único, unívoca, não duplicada, não redundante e não nula, é correto afirmar que o atributo indicado por nome pode ser considerado uma boa chave candidata e deve ser utilizado, visto que a chave primária, código, possui tuplas duplicadas. Ele está falando de uma tabela, pelo que eu vi aqui, ele está falando de uma tabela que tem uma coluna nome e tem uma coluna código. E aí ele está falando que nome é uma chave candidata. Claro que a questão está errada, né? Nome não é chave candidata. Nome não tem característica nenhuma de chave primária, então não é uma chave candidata, logo esse item está errado. Veja que não é tão complicado, né? Quem estudou aí para uma banca como Sesgran Rio, uma banca como, por exemplo, FGV, aqui a gente tem uma banca que se você treinar e entender essas questões, mas são muitas questões mesmo, a gente deve ter em torno de umas 300 questões do CESP, só de banco de dados relacional. Se você conseguir mesmo entender todas essas questões, com certeza a questão que cair tu vai matar, certo? E eu estou aqui para ajudar vocês a entender as questões e tirar o maior proveito delas. A chave estrangeira é definida como um conjunto de um ou mais campos para definir univocamente, a palavra univocamente, né? Registro único. A gente sabe que aqui está errada. Aqui é a chave primária e não chave estrangeira, tá? Chave primária. Questão 7. O valor de uma chave estrangeira que apareça em uma tabela deve necessariamente ser considerado chave primária de outra tabela. Essa questão aqui, o que está errado nela é o necessariamente aqui. Realmente, uma chave estrangeira que aparece na tabela, né, tem que estar associado à chave primária de outra tabela, né? Tem uma tabela aqui.
Mas o necessariamente está errado. Eu vou explicar o porquê. Olha aqui. Você tem uma tabela, né? Você tem uma tabela aqui. E essa tabela aqui tem o código do cliente aqui, ó, código. E aqui tem o nome do cliente. E aqui tem o CPF do cliente. Então você já sabe que o código aqui é a minha chave primária, que eu escolhi dentre as duas que poderiam ser, né? Código e CPF seriam chaves candidatas e eu escolhi código como chave primária. E aqui eu tenho uma outra entidade em que eu vou cadastrar os dependentes. Então eu tenho aqui o nome do dependente, e aqui eu tenho o grau de parentesco do dependente. E aqui eu tenho a minha chave estrangeira, código do cliente. Minha chave estrangeira está aqui. Aqui é a minha primary key e aqui é a minha foreign key. E aí eu faço o relacionamento entre essas duas tabelas e aí eu posso agora fazer os meus cadastros. Código 1, João, CPF 939 e completa aí, tá? Só para a gente testar. E o José também tem aí um CPF 974, pá. Beleza? Só para a gente testar. Agora, vou cadastrar a Júlia, que é filha do João. Coloquei o código 1. Certo? Vou cadastrar agora o José, ou filha do José, ó. Código do José, filha do José é a Jane, a filha do José. Pronto. Então, realmente, se você for analisar essa parte, né, a chave estrangeira tem que estar relacionada à chave primária, né? Realmente, ó, essa chave estrangeira está relacionada a essa chave primária. Essa chave estrangeira está relacionada à chave primária. Só que aqui era um peguinha, né? Necessariamente. O CESP, ele coloca muito esse tipo de questão na prova. Porque o necessariamente está errado. Por quê? Porque eu poderia também ter o seguinte: no lugar dessa chave estrangeira ser uma cópia da chave primária, ela poderia ser uma cópia não da chave primária. Eu poderia, por exemplo, mudar aqui e colocar o CPF, que é uma chave candidata. Daria o mesmo resultado, já que esse CPF, sendo uma chave candidata, ele tem aquela característica, né, de unique, ou seja, você não pode ter valor duplicado no CPF. Com certeza, em uma tabela, o CPF, mesmo não sendo chave primária, ele vai ser definido como unique. Unique quer dizer um atributo, né, uma regrinha que você vai colocar quando você for desenvolver os seus códigos SQL, né, porque essas tabelas aqui só estão no desenho, mas você vai ter que fazer no SQL, e lá você vai ter como colocar unique. Você vai colocar essa restrição lá de não aceitar valor único. E se você coloca aqui, ó, 939, nunca vai se repetir esse 939, né? Ou nunca vai se repetir, desculpa. Não vai, vamos dizer assim, não vai ter como a Júlia falar que ela é filha do José, porque aqui é o CPF e aqui o CPF tem valor, não pode ter valor duplicado. O que eu quero que você entenda, né, é que esse necessariamente deixa a questão errada. Isso quer dizer que a chave estrangeira, ela também pode estar ligada a uma chave candidata, tá? Uma chave candidata, que vai exercer o mesmo papel aqui, ó. Se eu colocar o 974 aqui, eu garanto que Jane realmente é filha de José, porque esses valores da chave primária estão garantindo isso, tudo bem? Então, questão errada, e essa questão vai se repetir em outras provas, e agora você já sabe o porquê que ela está errada. 8, né? 8. Chaves estrangeiras não podem ser nulas. E cada registro na tabela deve possuir uma. E cada registro na tabela de possuir uma e somente uma chave estrangeira. Veja, primeiro que chave estrangeira, ela pode ser nula, tá? Ela pode ser vazia. Chave estrangeira pode ser vazia. Chave estrangeira pode ser duplicada. Quem não pode ser vazia é chave primária. Então aqui já estaria errado que, por regra, a chave estrangeira ela pode ser vazia. É a regra, tá? Não é muito comum, mas é uma regra, tá? Cada registro na tabela pode possuir somente uma chave estrangeira. E aí a gente sabe que não, né? Tá errado. Beleza? Tá errado por quê? Porque eu posso ter um relacionamento assim, ó, gente, ó.
E já presta atenção nisso aqui, que isso aqui já vai ser resposta de outras questões. Ó. E é isso que a gente faz no nosso curso. Ó, imagine aqui que eu tenho o cliente, né? Código do cliente. Eu vou fazer aqui para você entender. Código do cliente. Já vou te dar mais um conceito importante. Essa aqui é a tabela de cliente. Chave primária aqui e o nome do cliente. Aqui é uma tabela produto. E essa tabela produto também vai ter o código do produto. Código do produto, vou botar código P para diferenciar. E aqui o nome do produto. E aí eu vou fazer um relacionamento assim, ó. O cliente, ele compra produto, certo? Eu não posso relacionar essas duas tabelas diretas. Não posso. Eu tenho que criar uma terceira tabela e depois vocês vão entender melhor, porque isso aqui a gente chama de relacionamento muitos para muitos. Ou seja, um cliente pode comprar muitos produtos. O cliente pode comprar muitos produtos. Ele pode comprar café, pode comprar leite, pode comprar arroz. E o produto pode ser comprado por muitos clientes também. Então, nós temos um relacionamento muitos para muitos. O cliente pode comprar muitos produtos e o produto pode ser comprado por muitos clientes. Então, quando a gente tem um relacionamento muitos para muitos, mais para frente você vai entender melhor, tem que ter uma terceira tabela que vai fazer a relação entre esses dois. E essa terceira tabela, ela vai ser assim, ó. Ela vai ser uma tabela que vai ser criada só para fazer esse relacionamento. Aí você vai botar aqui o código do cliente, ó, como chave estrangeira, e aqui o código do produto. É como se fosse uma tabela de pedidos. Uma tabela de pedidos. Então aqui você vai fazer o quê? Ó? Você vai relacionar esse código com esse, vai relacionar esse código com esse, ó, que é o código do produto. Certo? Então aqui é chave estrangeira, ó, foreign key. Lá no SQL você vai ter que definir isso aqui como chave estrangeira. Quando tiver lá no SQL nós vamos ver isso, como é que funciona. E aí, dentro de pedidos, eu ainda posso pegar essas duas chaves estrangeiras e formar uma superchave com elas. Formar uma superchave com elas, para não repetir. É como se fosse o código do pedido. O código do pedido seria a superchave que forma essas duas chaves estrangeiras, uma chave primária. Eu posso fazer isso, tá? Lá no SQL você vai ver, você vai definir chaves estrangeiras e você pode combinar essas duas chaves estrangeiras para gerar um código, uma chave primária da tabela cliente, tá? Aqui nessa tabela pedido. E nessa tabela pedido eu posso até ter outras colunas aqui. Eu poderia ter aqui a data do pedido, né? Poderia ter aqui a data do pedido. Poderia ter mais colunas aqui, não só a coluna que vai fazer, né, o relacionamento. Então aqui, está relacionado aqui, posso ter. Então como é que seria o preenchimento? O cliente 1 do nome João, o cliente 2 do nome José, aqui o código do produto, eu vou botar aqui pão, e aqui eu vou botar leite. Então o cliente 1 chega, que é o João, ó, e pede o produto pão, né? Pediu o produto pão aqui, é o cliente. E aqui, na data do pedido, entrou a data 10/1/2024. Aí o cliente João vai aqui e pede também, por exemplo, o leite, né? Então ele vem aqui e pede o leite na data tal também. Beleza? A mesma coisa vai acontecer quando o outro chegar aqui também. O outro cliente, o José chega aqui, digita o código 2 do José, o José pega lá o pão também, compra o pão. E o José compra o pão nessa data aqui também, na mesma data do João. E assim vai, tá vendo? Então, isso aqui é um exemplo de relacionamento muitos para muitos, já mapeado no modelo lógico, depois vocês vão entender melhor o que eu estou falando. Quem está fazendo curso de teoria já sabe o que eu estou falando. E aí eu tenho essa terceira tabela, que a gente vai chamar até mesmo de entidade fraca, né? Essa entidade fraca, o que é uma entidade fraca? Aqui é uma entidade forte, né? E essa aqui é uma entidade forte. Entidade, viu, gente? Quando a gente fala de diagramas, quando a gente fala de modelagem, entidade, ela vai se transformar em uma tabela, tá? E quando a gente tem a entidade forte, é porque aquela entidade,
ela existe mesmo sem outras entidades. Ela é uma entidade que tem sua própria chave primária, tem seus dados, ela é a entidade forte de um relacionamento. Mesmo que aquelas outras entidades que estão relacionadas com ela não existissem, ela existiria, ela tem vida própria, vamos imaginar dessa maneira. Pedidos só foi criado para fazer o relacionamento entre essas duas entidades fortes, que é cliente e produto. Então, pedidos aqui seria a entidade fraca desse relacionamento e pode ver que ela não tem uma chave primária dela. A chave primária dela é formada pela junção das duas chaves estrangeiras. Isso é uma característica de uma entidade fraca, não ter sua chave primária. Ela não tem atributo suficiente para formar sua chave primária. Ela tem que formar a chave primária a partir da junção de atributos de outras entidades fortes. Tá? Então aqui a gente já pegou outros conceitos que são importantes. A questão 8 a gente colocou aí como errada. E vamos para a questão 9 que caiu na prova da Polícia Federal, última prova da Polícia Federal, acho que foi em 2021, que fala assim, ó, uma IP-chave é uma tupla, ou seja, uma linha que permite recuperar uma relação de uma tabela. Veja, IP-chave não existe isso. Existe super-chave, tá? Não é IP-chave. Então esse IP-chave não existe, existe super-chave. Uma super-chave realmente, ela permite recuperar uma relação de uma tabela. Ou seja, quando você vai consultar em um banco de dados, você quer consultar um registro no banco de dados. Naturalmente você consulta pelo quê? Pela chave primária. Eu quero consultar um cliente, eu consulto pelo CPF do cliente, se for a chave primária, eu consulto pelo código do cliente, pela matrícula do cliente. Eu não vou consultar pelo nome, porque o nome vai aparecer várias vezes nessa consulta. Então, eu recupero realmente uma relação, um registro ali, uma relação é a tabela, mas dentro de uma tabela eu recupero mesmo o registro através da chave primária, da super-chave, caso seja composta, mas IP-chave não existe, por isso que está errado. No modelo entidade-relacionamento, entidade normalmente representa um objeto do mundo real. Aí você fala, professor, mas o que é esse modelo entidade-relacionamento? Quando a gente vai criar um banco de dados, a gente faz um processo chamado de modelagem. Modelagem. Modelar é você projetar, planejar, tá? Você fazer um projeto. Quando um engenheiro ele vai levantar um prédio, ele não simplesmente chega lá e levanta o prédio. O engenheiro faz todo um desenho. Primeiro ele faz a reunião inicial com todo mundo, né, com aquele cara que tem o interesse, né, os stakeholders que tem o interesse no prédio, né, o cliente que pediu para construir uma casa. Vamos falar de uma casa. Cheguei lá, falei, ó, quero construir a casa, eu quero isso. Aquele primeiro momento com o engenheiro, ele está levantando requisitos. Levantando os requisitos, o que eu quero na casa, ele vai levantar os requisitos. Depois ele vai fazer a modelagem, né? Ele vai fazer uma modelagem, vai fazer um projeto, vai desenvolver um projeto. Aí ele vai ter um desenho na mão, depois do desenho na mão, né, ele vai fazer um desenho mais técnico, e depois do desenho mais técnico vem toda uma regulação de construção, e aí depois que vai meter a mão na massa. Você sabe que tem a planta, né? Tem planta baixa, tem planta não sei o quê. Isso tudo é planejamento colocado dentro de um projeto. Quando a gente vai desenvolver um banco de dados, também é a mesma coisa. Reúne todo mundo lá, faz uma análise de requisitos, levanta os requisitos que são as funcionalidades que o banco de dados deve ter. Depois você vem e faz uma modelagem. O que é a modelagem? É fazer um desenho. E aí esse desenho vai melhorando com base nas regras. Modelagem que nós estamos vendo aqui é a modelagem relacional, que é você fazer a modelagem já pensando também em um banco de dados que vai ter tabela, que vai ter chave primária. Pensando nisso, a modelagem ela passa pelo modelo conceitual. O CESP gosta de dois tipos de modelagem relacional. A gente vai ver essa primeiro e mais para frente a gente vai ver outra modelagem que ele gosta também de cobrar. Mas, ó, vem o modelo conceitual, depois vem o modelo lógico e, por fim, vem o modelo físico.
Tá? Então, esse modelo conceitual, ele é desenho, é um desenho que você pode fazer até na mão, se você quiser. Modelar na mão. Ou você pode usar um programa que também pode fazer essa modelagem. A modelagem conceitual é o seguinte: levantamos os requisitos, as funcionalidades. Então, a gente agora já sabe que tem que cadastrar os clientes daquela empresa. Então, se tem que cadastrar os clientes, cliente vai ser uma entidade nesse meu banco de dados. Ó. Vai ser uma entidade, cliente, ó. Certo? Ah, eu vi lá que se for cadastrar cliente, tem que cadastrar também os cursos que esse cliente... Vamos botar alunos, pronto. Cliente ficou estranho, vamos botar aluno. Aluno da escola, alunos, certo? Então aqui eu vou cadastrar os alunos. Aí eu vou cadastrar o quê? Quero cadastrar os cursos também. Então curso também é uma entidade. Tá? Curso também é uma entidade. Ah, eu também vou cadastrar professores. Então professores também é uma entidade. Certo? Então, isso aqui é modelagem conceitual, desenhar entidades através de retângulos. E essas entidades, depois, quando você for para o modelo lógico, elas vão se transformar em tabelas. Daqui a pouco nós vamos ver isso. Tá? E depois, no modelo físico, já se transforma em codificação, SQL mesmo. O modelo físico é já o finalzinho dessa modelagem relacional. Então, veja, isso é modelagem conceitual, fazer esses retângulos. Aí aqui, aluno, você vai botar aqui os atributos que o aluno vai ter. Ah, o aluno tem que ter um código, né, para diferenciar ele de outras pessoas. O aluno tem que ter nome na hora de cadastrar o aluno. Eu tenho que cadastrar também o endereço desse aluno, né? Então, eu vou definindo os atributos dessas entidades. O curso vai ter que ter um código do curso. O curso vai ter que ter uma descrição do curso, e assim vai. O professor vai ter que ter também um código do professor para diferenciar os professores. Vai também ter que ter o nome do professor, o telefone. Tá vendo? Você está criando um modelo conceitual que você vai vendo aqui junto comigo quando a gente for resolvendo questões. Então, quando a gente fala de modelo entidade relacionamento, é isso. Pensar que existem entidades e essas entidades se relacionam. Isso é modelo entidade relacionamentos. Falando na prova assim, ó, MER. É modelagem relacional. Modelo que tem entidades e essas entidades possuem relacionamentos. Então, isso é um modelo entidade relacionamento, tá? Esse modelo entidade relacionamento, ele pode ser textual, tá? Ele pode ser textual. Nós vamos ver algumas questões que traz essa forma textual de modelagem de entidade e relacionamento, mas a forma que mais cai na prova é a forma através de diagramas. Diagramas, ou seja, desenhos. Que esse que eu usei aqui é um desenho. Desenho. O diagrama relacional, ó, diagrama de entidade e relacionamento. MER é o geral. MER é o geral, modelo, entidade e relacionamento. Pode ser textual, nós temos uma forma de fazer isso textualmente, ou pode ser através de desenhos que a gente chama de DER, diagramas de entidade e relacionamento. Aqui eu usei DER para fazer uma modelagem relacional MER. Certo? E aí ele falou, entidades normalmente representam um objeto do mundo real, questão correta. E aqui eu já vou te dar outra questão que possivelmente vai cair sobre isso. Quando a gente fala de entidade, claro, normalmente representa um objeto do mundo real, né? Um aluno, um professor, né? E assim por diante. Porque a gente analisa o mundo, né? A gente chama isso de mini-mundo, né? A gente analisa um mundo e abstrai e traz aquilo que a gente não vai pegar o mundo inteiro, né? Mas a gente vai pensar no contexto do mundo e vai criar um mini-mundo, né? Um mini-mundo que é tudo aquilo que nós temos no mundo em geral, mas reduzido àquilo que eu preciso. Por exemplo, eu vou desenvolver um banco de dados de uma escola. Eu tenho que pensar inicialmente no mundo, mas eu tenho que formar o que essa escola precisa. Eu tenho que abstrair só o que a escola precisa. De cadastros, eu tenho que pensar mais focado. Isso é um mini-mundo. E aí, a partir desse mini-mundo que eu criei, eu vou levantando os requisitos,
para fazer esses diagramas. A entidade, gente, ela pode representar algo, presta bem atenção, isso aqui pode cair na prova. A entidade, ela pode representar algo concreto, mas ela também pode representar algo abstrato, tá? Isso que você tem que tomar cuidado. Entidades podem representar algo concreto, mas também podem representar algo abstrato. Por exemplo, cadastro de aluno é algo concreto. Eu tenho um aluno, eu vejo o aluno, eu converso com o aluno é algo concreto. Professor, algo concreto também, tá? Agora, quando você fala assim, em uma clínica odontológica, o dentista é algo concreto, o paciente é algo concreto, mas a consulta é algo abstrato. Consulta não é algo concreto. E aí eu tenho uma entidade consulta, que é o paciente marcando uma consulta com o dentista. Esse consulta não é algo concreto, é algo abstrato, certo? Beleza? Consulta é algo que foi criado ali naquele momento, simplesmente para fazer o agendamento do paciente indo para o dentista. Então, isso também é outra coisa que a gente tira aqui dessa questão. Então, olha o tanto de coisa que a gente tirou dessa questão, para quando aparecer outras questões, a gente conseguir responder com convicção. É assim que eu faço nas aulas. Você faz primeiro, né, a análise de requisitos, né? Depois você vai modelar aí o seu banco de dados, ó, modelo conceitual, modelo lógico e modelo físico. Ó. Modelo conceitual, ó, é esse modelo mais simples que vocês estão vendo aqui, né? Entidades são retângulos. Tem que lembrar isso, ó, entidades são retângulos, quando a gente faz um modelo conceitual. E, ó, aqui outra entidade. Então, ó, retângulos são as entidades. Elipse ou círculo são os atributos. E quando tiver o losango, esse losango é o relacionamento entre as entidades. Relacionamento. Tá? Então esse aqui é um modelo conceitual, que a gente vai estudando aqui, fazendo as questões, vai estudando. Depois eu vou falar o que são essas cardinalidades aqui. A gente chama isso aqui de cardinalidade. Eu vou explicar essas cardinalidades para vocês depois também, tá? Mas vamos seguindo aqui. E aqui, ó, esse aqui é o modelo conceitual e esse aqui é o modelo lógico. Ó. O modelo lógico é a outra etapa. Primeiro eu faço o modelo conceitual, né? Faço os desenhos. Depois eu verifico se está batendo com os requisitos que foram levantados, isso aí é apresentado também para o cliente, é uma forma fácil do cliente entender também, né, esses desenhos, fica mais fácil explicar. E aí depois do modelo conceitual, depois dele aprovado, resolvido, a gente vai para o modelo lógico, que é pegar aquelas entidades e transformar em tabelas. E aí existem várias regras dessa transformação do modelo conceitual para o lógico. O modelo lógico, já de cara, você tem que lembrar que ele já é a tabela. Você está vendo que ele já tem um desenhozinho de uma tabela. Você está transformando isso aqui, que não é tabela. Isso aqui, ó, é um diagrama. Esse diagrama não tem tabela, tá, gente? Isso aí não é chamado de tabela, é chamado de entidade. E a entidade vira uma tabela no modelo lógico. E aí as colunas aqui, ó, categorias, são os atributos, ó. ID categoria, categoria. Você percebe que já tem chave primária aqui, ó. E já tem chave estrangeira. Porque nesse período aqui do modelo lógico, você já tem mais detalhes, você já está pensando mais no final mesmo. Você está no meio da modelagem, você está entre o modelo conceitual e o físico, então você já está pensando em várias outras regras, não só essas regrinhas daqui, outras regras. Então, quando falar assim, ó, é uma parte da modelagem, é um tipo de modelo que já mostra chaves primárias e chaves estrangeiras. Não é modelo conceitual. Modelo conceitual não tem chave primária e chave estrangeira. Não tem. Tá? Tem um losango fazendo o relacionamento entre as duas entidades, mostrando o relacionamento, mas quando você for transformar em tabela, aí você já vai pensar se existe um relacionamento,
essas tabelas têm que ter chave primária e chave estrangeira. É aí que vem chave primária e chave estrangeira. O modelo lógico, ele tem chave primária já definida, ele tem chave estrangeira já definida, tá? E quando a gente fala de chave primária e chave estrangeira, a gente segue as regras de integridade referencial, que nós vamos ver o que é daqui a pouco, referencial. E aqui também já entra um outro processo que também cai muito na prova, que é chamado de normalização. Normalização do banco de dados. Então, quando eu for transformar o meu modelo conceitual em lógico, eu tenho que levar em consideração regras de chave primária, regras de chave estrangeira, regras de integridade referencial e regras associadas à normalização, que nós vamos também falar durante a resolução dos nossos exercícios. Professor, então, para diferenciar modelo lógico de modelo conceitual, é isso? É. Se tiver chave primária, chave estrangeira, não é modelo conceitual, é modelo lógico. Beleza? Tranquilo? Quem tem mais detalhes? Quem tem mais detalhes? Olha, professor, mais detalhes, modelo lógico. Exatamente. Eu vou botar aqui, ó, mais detalhes do que o conceitual. Daqui a pouco vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso. O conceitual tem menos detalhes do que o lógico. Aí chega no modelo físico, ó, aqui já escolhemos o tipo de SGBD que nós vamos usar, tá? Quando a gente vai fazer o passar do modelo lógico para o modelo físico, a gente já tem que ter escolhido qual é o SGBD que a gente vai usar. O sistema de gerenciamento de banco de dados. Se vai ser Oracle, se vai ser PostgreSQL, se vai ser MySQL, você escolhe o tipo de SGBD que você vai utilizar aqui para criar o seu modelo físico, porque aqui já está sendo utilizado o SGBD. Aqui já estamos dentro, usando linguagem SQL, tá? Aqui a gente já está usando a linguagem SQL para desenvolver as nossas tabelas que foram modeladas assim, ó, tá? Agora a gente vai desenvolver isso dentro do SGBD que a gente está utilizando. E aí você vê que aqui tem mais detalhes ainda, ó, mais detalhes. Então, mais detalhes do que o modelo lógico. Mais detalhes do que o lógico. Professor, quais são os detalhes que tem aí a mais, ó? Aqui a gente já está falando de domínios, ó. A gente já está trabalhando com domínios, tipo de dados que cada campo vai receber, restrições, ó, mais restrições, ó. Aqui já está dizendo que vai ser texto, ó, string, já foi definido como string, number, tá vendo? Ó, você já tem aqui os tipos de dados, ó, restrições que nós temos aqui. E aí a gente já consegue ver essas restrições aqui. Então, na prática, na hora da prova, tem tipo de dados, tem restrições aqui, a gente já está no modelo físico. No modelo lógico você vê que não tem, ó. Foram definidos os campos da tabela, ou seja, as colunas, os atributos, definido chave primária, mais restrições, como tipos de dados que nós temos aqui, que a gente chama de, ó, quando falar na prova domínio em relação a banco de dados relacional, é o tipo de dados. Tem que respeitar o tipo de dados que está aqui, ó, só vai aceitar texto, só vai aceitar número, quantidade de caracteres, quantidade de dígitos, tudo isso é regra relacionada a domínio, tá? Domínio é uma regra, beleza? Então, quando já tem os domínios aqui, ó, naturalmente é o modelo físico. E aí, o que pode cair na prova também? Vamos lá. Vamos ver aqui essa questão. Essa questão aqui a gente já consegue responder sem falar dessa modelagem, né? Chave candidata é um atributo especial capaz de identificar uma instância de determinada entidade de maneira única. Ó, instância, lembra aquela palavrinha instância que eu falei? Instância é cada registro feitos, ó, cada registro de dado, né, em uma tupla. A tupla é a estrutura da tabela.
A instância são os valores da tabela. Só para você entender. A linha da tabela, ela é a estrutura física estrutura física não, né? Faz parte da estrutura da tabela, da relação, a tupla. Então, essa tupla, ela tem os atributos nome, vou botar aqui, os atributos ID, nome, botar aqui CPF e colocar aqui cidade, pronto. Então, a tupla é a linha, né? A tupla é a linha. Quando você cadastra, você preenche, né? Você preenche aqui o nome da pessoa, o CPF da pessoa e a cidade da pessoa. Vou botar aqui Brasília. Isso aqui é uma instância. Instância são os dados. Instância é o dado. A linha é a estrutura da tabela, tupla. E o dado, essa instância é o conjunto aqui dos valores que estão sendo preenchidos em cada atributo dessa linha. E aí, quando ele fala que chave candidata é um atributo especial, é uma coluna especial, que é capaz de identificar uma instância de maneira única, está correto. Veja, aí você fala, e se fosse chave primária aí? Também estaria correto até aí, porque você já sabe. Assim, durante a modelagem relacional de dados, todas as chaves candidatas nas entidades, em análise, se tornam chaves primárias dessas entidades. Aí aqui está errado. Não tem como todas as chaves candidatas serem chaves primárias. Eu vou escolher uma chave candidata para ser a minha chave primária. Não vou colocar todas, né? Pode até existir uma combinação, né? Uma combinação de chaves candidatas. Se eu ter uma combinação de chaves candidatas ali, pode ser que isso se torne uma chave, uma super chave, mas todas não, né? Eu tenho chaves candidatas e uma vai ser minha chave primária. Em um sistema gerenciado de banco de dados, ou seja, em um SGBD, SGBD quer dizer Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados, como o Oracle, como o MySQL, que são SGBDs relacionais, tá? Isso aqui são SGBDs relacionais, né? O PostgreSQL, certo? Esses aqui são exemplos de SGBDs relacionais, que inclusive a gente pode botar um Rzinho aqui, né? SGBDR, relacional. As restrições de integridade garantem que os dados possam ser armazenados, consultados e utilizados com confiabilidade. Questão correta. Quando falar de restrições, isso cai muito na prova do CESP, hein? Restrições de integridade. Nós estamos falando de garantir que esse banco de dados, que vai ser armazenado, né? Porque o SGBD, ele não é o banco de dados. O SGBD, ele é o Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados. O SGBD, ele permite criar dados, manipular esses dados, consultar esses dados. Quando você tiver lá em Postgre, ou em MySQL, ou em Oracle, você vai desenvolver consultas em SQL. SQL é a linguagem. Já é uma questão também, SQL não é SGBD. SQL é a linguagem utilizada pelos SGBDs relacionais para você poder armazenar, consultar e utilizar esses dados com confiabilidade, graças às restrições de integridade, que são regras para garantir que esses dados tenham confiabilidade, que esses dados que foram armazenados possam ser consultados a posteriori com integridade, ou seja, com confiança, tá? E uma das regras de integridade que costumam cair na prova é chamada de integridade referencial, porque existem outras. Integridade referencial. A integridade referencial, você tem que lembrar na prova que essa integridade referencial, ela é uma regra que envolve
o relacionamento entre chaves primárias e chave estrangeira. Sempre que tiver chave primária e chave estrangeira, nós temos essa regrinha de integridade referencial. Agora você vai entender melhor o porquê que tem que ter essas regras de integridade. Essa aqui é só uma, tem outras que você vai vendo aí durante o curso. Qual é essa regra de integridade referencial? Diz que uma chave primária está relacionada com a chave estrangeira, né? Lembrando que poderia ser uma relação entre chave estrangeira e essa chave estrangeira poderia estar relacionada a uma chave candidata, como eu já falei para vocês. Mas a regra é essa, uma chave primária está relacionada a uma chave estrangeira. Então, os valores que temos em uma tabela que tem chave estrangeira tem que estar relacionado com o valor da chave primária. Senão, não tem integridade referencial. Aí você fala, como assim? Ó, o que nós vimos? Que nós temos, deixa eu ver se eu tenho aqui uma tabela que a gente desenhou. Ó, aqui, tá aqui. Integridade referencial. Esse código foi usado aqui e esse código foi usado aqui, certo? Se por acaso não tivesse integridade referencial, por acaso, se esse banco de dados aqui não tivesse, porque aqui a gente está falando de um banco de dados relacional, tem essa regra. Mas de acordo com a integridade referencial, se isso aqui não existisse, você poderia fazer um cadastro aqui, por exemplo, ó, de um 4 e um 3 aqui. Ó. Aí você fala, como assim? Não existe esse 4 lá, ó. Não existe, só tem o 1 e o 2. Esse 4 ele não vai aceitar no banco de dados. Esse 3 também não tem lá, ó. Não tem o produto 3. Então, eu não posso ter essa chave estrangeira e nem esse valor de chave estrangeira, porque eles não existem. Por integridade referencial, os valores que nós temos na chave estrangeira devem estar relacionados ao valor da chave primária. Porque já pensou? Já pensou fazer um pedido? Não tem consistência nenhuma, né? Já pensou? Fiz um pedido com o número 4 e o número 3. Esse pedido não tem. Não tem produto e não tem cliente. Então, cadê a confiança nesse banco de dados, né? Então, por isso, não aceita. Ele não aceita isso aqui por integridade referencial. Outra coisa relacionada à integridade referencial é o seguinte. Se, por acaso, esse valor de chave primária for alterado, se ele for alterado, esse número 1 aqui, imagine que o João, eu excluí o João aqui, né? Excluí o João, ou o João falou, ó, eu queria mudar o código, alguma coisa do tipo. Se eu mudar aqui, tem que mudar na outra tabela, porque senão perde. Imagine, por exemplo, que não é mais João. Não é mais código 1, é código 10. Aí tem que atualizar aqui na tabela, na outra tabela, porque senão faz a mesma coisa, acaba perdendo o relacionamento entre as duas tabelas. Então isso tem que ser atualizado. O que você atualiza aqui na principal, tem que atualizar aqui também na pedido. E na pedido ele não deixa você, né? Não deixa você fazer isso, né? Você pode até alterar aqui, mas se você alterar esse valor aqui, você também tem que levar em consideração a tabela primária. E outra coisa, se excluir aqui o cliente, tem que excluir também aqui os dependentes, caso seja uma entidade fraca. Porque a entidade fraca só existe com a entidade forte. Tá? Então, isso é integridade referencial, que é quando você fala da integridade do banco a partir de regras que vocês vão aprendendo, que façam a relação das duas. Por isso que aqui, ó, no modelo lógico, você tem chave primária, chave estrangeira e integridade referencial. Porque tudo isso é levado em consideração quando você vai desenvolver o modelo lógico. 3. Restrições de integridade referencial exige que os valores que apareçam nos atributos especificados de qualquer tupla na relação referenciadora, veja, relação referenciadora é a que tem a chave estrangeira. Ó. Restrição de integridade referencial exige que os valores que apareçam nos atributos especificados de qualquer tupla, ou seja, de qualquer linha da relação referenciadora, também apareçam nos atributos de pelo menos uma tupla na relação referenciada. Tá? Pelo menos uma tupla, né? Então, eu vou ter aqui, ó, tem aqui os registros, ó.
E esse registro tem que estar em pelo menos uma tupla aqui, em pelo menos uma linha, né? Tem que estar relacionado, beleza? Então, esse item está correto. Correto, Ministério da Economia. E aqui, ó, uma mensagenzinha que aparece muitas vezes quando você está desenvolvendo algum tipo de banco de dados em SQL, apareceu, ó, ocorreu uma violação de chaves. Né? Você não pode eliminar essa informação, pois ela é utilizada por outro registro. Né? Então, ele está falando sobre violação de chaves, violação de algum tipo de integridade, no caso aqui, ele está falando de integridade ou referencial ou integridade de chave, que também existe. Depois vocês vão vendo aqui no decorrer. Uma tabela não pode ter valores de chaves estrangeiras nulos, em decorrência da regra de integridade referencial. Pode ter valor nulo, tá? Aqui está errado. Não pode ter um valor que não exista lá na outra, né? Você não pode ter um valor que não exista, mas nulo existe essa possibilidade, tá? É o que eu falei, não é normal acontecer de a chave estrangeira o cara deixar nulo, deixar valor nulo. Isso você pode mudar na hora que estiver desenvolvendo em SQL, você pode colocar lá que não pode ser nulo. Você pode colocar not null quando você estiver desenvolvendo, para ter essa regra, né? Para você não deixar ficar nulo. Mas a chave estrangeira pode ter valor nulo? Pode. Tem algum sentido em algum momento? Tem. Às vezes tem. Às vezes você tem um cliente que está cadastrado, é um cliente que você está cadastrado, e às vezes esse cliente está relacionado a alguma outra relação, né? Tipo assim, a tabela cliente pode estar fazendo uma relação com outra tabela, tipo uma tabela de telefones, e esse cliente não ter telefone, por exemplo, ou alguma coisa do tipo. Existe a possibilidade, né? A gente tem vários exemplos aí. Quando tiver uma questão, eu trago um exemplo mais fácil de você entender. Mas pode ser nulo? Pode. É regra? É regra que pode ser nulo. Mas pode mudar? Pode. Você pode ter uma chave estrangeira e colocar not null, para ninguém deixar ela vazia, aquela coluna não ficar vazia. Pode, tá? Depois nós vamos ver alguns exemplos, porque aqui, como eu estou resolvendo exercícios, eu não coloquei esse exemplo aqui. Poderia até ter colocado para a gente ver um exemplo mais fácil de compreensão. No DR, o que é DR? DR é Diagrama de Entidade de Relacionamento, ou seja, os desenhos. Aqueles desenhos que eu mostrei, né, que tem a entidade retângulo, atributo elipse e também o relacionamento losango, esse modelo de diagrama de entidade de relacionamento, ele foi proposto por Peter Shen. Peter Shen que criou esse tipo de modelo, né, desse diagrama que eu mostrei para vocês. Mas existem outros diagramas, como por exemplo, nós temos o modelo chamado de pé de galinha, que foi proposto por outra pessoa, James Martin. E esse pé de galinha também cai na prova, depois eu vou mostrar para vocês, tá? Veja, no diagrama de entidade de relacionamento, as entidades são mostradas como retângulos, e seus atributos podem ser associados diretamente a esses retângulos. Como eu fiz, o retângulo e os atributos, as bolinhas. O que simplifica a notação e torna o diagrama mais claro e compreensivo, correto. E aqui eu já vou aproveitar e te falar uma coisa. Nível de abstração é outra coisa que cai na prova do CESP. Nível de abstração. Sempre que falar abstração, você vai lembrar o quê? Abstração, você vai lembrar que é esconder detalhes. Quando a pessoa fala para outra, abstrai isso aí, abstrai. Né? Abstrai isso aí. Abstrair é esconder detalhes. Lembre sempre disso. Se você lembrar que abstração é esconder detalhes para facilitar a compreensão. Eu escondo detalhes para facilitar a compreensão. Certo? Isso é nível de abstração em bancos de dados relacionais. Então, o que a banca costuma fazer? Ela costuma comparar o nível de abstração do modelo conceitual, do modelo lógico e do modelo físico. Quando falar isso, por isso que eu coloquei lá mais detalhes, menos detalhes, é isso que cai. Ó, quando a gente falar
de nível de abstração, o conceitual ele é o de nível maior, nível alto de abstração. Por que nível alto de abstração, professor? Porque eu estou escondendo detalhes no modelo conceitual para ser o mais claro possível e de maior compreensão, porque é no momento, esse modelo conceitual ele é feito no momento em que a gente ainda está entendendo como é que vai ser criado o banco de dados. É no momento que você acabou de fazer o levantamento de requisitos. Levantou os requisitos, é um momento muito próximo ali que você ainda está em contato com os interessados, entendendo ainda o domínio da situação, o problema. Então o modelo conceitual ele tem que ter um nível de compreensão, e aí a gente esconde detalhes. A gente faz só os retângulozinhos, os atributos, né? Faz um relacionamento, usa de um verbo nesse relacionamento, o cliente compra, né? Não é verbo, né? Na verdade a gente coloca um texto lá para ficar mais fácil de compreensão, né? Então isso é um modelo conceitual, sem muita coisa, ninguém precisa saber o que é chave primária, chave estrangeira ainda. Aí quando você transforma isso no modelo lógico, você tem um nível médio de abstração, porque você já tem mais detalhes, mas ainda dá para compreender, né? Ainda dá para compreender ali dentro da empresa. Talvez o cliente não compreenda nada daquilo, chave primária e chave estrangeira, mas o analista que está desenvolvendo ali, o pessoal da parte de engenharia, né, de software, eles entendem muito bem. Aí, quando vai para o modelo físico, você viu que realmente já é SQL, já tem ali tipos de dados, muitos detalhes. Então você tem que lembrar, modelo conceitual tem pouco detalhe. Então o nível de abstração é alto, porque ele esconde muito bem os detalhes. Ó. O lógico é médio. O físico é o de mais baixo nível de abstração, porque ele já traz muitos detalhes que não são compreensíveis por qualquer pessoa. Certo? Questão 16, um modelo conceitual que reflete uma estrutura simplificada do banco de dados é responsável por registrar como os dados estão armazenados no sistema de gerenciamento de banco de dados. Aí já está errado, né? O modelo conceitual, ele não fala como os dados vão estar armazenados, né? Não fala. Nós não estamos nem falando de dados ainda. O modelo conceitual é só identificando o que é importante registrar. Não fala de como os dados vão ser armazenados. Né? Como os dados vão ser armazenados? Que tipo de dado? String? Está armazenado como? String? Quantidade de caracteres? Isso não é modelo conceitual. Certo? 17. Fala de cardinalidade. Essa parte de cardinalidade eu já vou explicar no próximo vídeo, tá? Porque o primeiro vídeo ficou muito longo. Esse vídeo aqui eu não quero me prolongar muito. Daqui a pouco a gente volta.